Porque muitas vezes a gente está esperando, só que a gente esquece de buscar também, a gente só espera. Fala, Deus, estou esperando o meu milagre. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Só que a gente esquece de estar lá buscando também. A gente esquece de que se a gente não tiver entregue verdadeiramente, a gente não vai compreender as coisas dele na nossa vida. Então é preciso que a gente seja entregue, é preciso que a gente busque todos os dias, para a gente poder estar mais perto, para a gente poder iluminar a vida de outras pessoas. Porque a conversão é isso, é a gente sair de um caminho torto e ir para um caminho reto. É a gente sair do homenzinho torto e virar um homenzinho reto. E só vai acontecer, igual fala nessa musiquinha de criança, com a Bíblia, com a palavra, com a busca. Porque ele fala que quando a Bíblia encontrou, o homenzinho torto endireitou. Então assim, se a gente não buscar a palavra, se a gente não buscar ter uma vida de oração diária, se a gente não buscar ler a Bíblia, se a gente não buscar rezar um terço, acordar todo dia de manhã, agradecer, transformar a nossa vida em uma vida literalmente de oração. A gente não só separar um momento do nosso dia para rezar, tipo, não, vou separar 1 hora para rezar um terço. Ótimo, que maravilha. Só que a gente tem que estar o tempo inteiro buscando, a gente tem que estar o tempo inteiro rezando, agradecendo. Então é no acordar, reza no acordar, reza antes de almoçar, reza depois de comer, reza para estudar, para ir trabalhar, porque tem oração para tudo isso. É só pesquisar, na Bíblia tem oração de acordar, de dormir, antes de trabalhar, de fazer reunião. Então Deus se faz disponível. Deus está disponível para nós. Só que muitas vezes a gente recusa essa disponibilidade. E quem somos nós para não estarmos disponíveis para Deus? Quem a gente acha que é para falar, não, Deus, eu escolhi não? Como assim? Ele que é o maioral, ele que é o mais top de todos, está aqui para a gente. E a gente fala que não? Cara, isso é um absurdo. É um absurdo a gente não se fazer disponível. É absurdo a gente não abrir uma brecha no nosso coração para Jesus entrar. É absurdo a gente negar o nosso chamado. A gente negar a chama que queima no nosso coração. Porque muitas vezes o nosso chamado não é estar aqui na frente. O nosso chamado é estar lá na nossa casa, convertendo a nossa casa. O nosso chamado é estar no trabalho. O nosso chamado é estar no íntimo. Muitas vezes a gente não entende, a gente quer só o grande, igual eu falei, e a gente esquece do pequeno. Porque é no pequeno que a gente tem que buscar. É do pequeno para o grande. Então se a gente não enche o nosso coração, se a gente não está inundado desse amor, não tem como a gente transbordar. É igual um rio seco. Ninguém busca o rio seco. Não tem nada num rio. Um rio tá só aquela pocinha de água. Mas aí quando o rio começa a transbordar, tipo na savana africana, tá lá na época de seca, tá só, não tem nada, tá só uma pocinha de água assim. Os bichinhos nem vai lá tomar água, fica todo mundo passando sede. Mas aí começa a chover. Aí o que acontece? O rio começa a encher. Enche. Aí fica um rio maravilhoso. E aí enche de animal. E é assim. O rio é Deus. Quando ele está cheio, a gente tem que estar igual os animais em volta dele, buscando. Buscando, porque a gente está com sede. A nossa sede nunca cessa. Se a nossa sede por água nunca cessa, por que a nossa sede por Deus vai cessar um dia? Por que a gente para de buscar? Se a gente buscasse Deus igual a gente bebe água, ou igual a gente come, pode ter certeza que todo mundo estaria, eu acho que no céu já. Porque assim, a gente busca muito as coisas do mundo, a gente busca muito as coisas fisiológicas e esquece de buscar a Deus. E esquece do essencial. Porque se a gente bebe da água dele, a gente nunca mais vai ter sede. Porque foi o que ele falou para a samaritana. Mulher, você não está entendendo a água que eu estou te oferecendo. Porque ele falou, se você beber da minha água, você nunca mais vai sentir sede. Ela falou assim, uai, então por que você já não me deu essa água? Por que você já não me ofereceu? Que água é essa? Ele falou assim, essa ainda não entendeu qual é a água. Enquanto a gente não entender qual é a água que vai saciar a nossa sede eternamente, não tem como a gente buscar essa água. Porque se a gente não entende, como a gente busca?
Como que a gente é melhor amigo de alguém que a gente não conhece? É impossível, impossível você ser amigo de alguém que você não conhece. E a mesma coisa com Jesus. Se você não é amigo, se você não conhece, não tem como você estar próximo. Porque não tem como você virar para a pessoa que está do seu lado, você nunca viu na vida e falar assim, não, vamos ser best agora. Melhores amigos. Impossível. Então, assim, a gente tem que conhecer a pessoa. Aí você olha para a pessoa do lado e fala, oi, nossa, parece muito legal, vamos conversar? Vamos. Aí começa. Aí conversa ali, o que você faz? Eu faço isso. Onde você trabalha? Eu trabalho ali. E é assim que é a vida com Deus. Porque é simples, não é difícil conversar com Ele. Só que às vezes a gente fica procurando palavra bonita, a gente fica procurando orações extraordinárias para fazer com Ele. Só que não precisa. Ele é nosso pai, o nosso papaizinho, nosso amor, nosso amado, nosso esposo. Então, se a gente não entender quem Ele é na nossa vida, o papel que Ele assume e a pessoa que Ele se faz aqui pra gente, a gente nunca vai conseguir mesmo. Porque a gente sempre vai tentar buscar palavras super rebuscadas, vai buscar formas super rebuscadas para falar com Deus, e às vezes a gente vai achar que a gente não é capaz de fazer isso. Só que Deus só quer que você entre no seu quarto, feche a sua porta, ajoelhe antes de dormir e agradeça. E busca, fala, Deus, eu quero cada dia estar mais perto de Ti. É ter fé que Ele vai agir em você. É ter fé que você vai ficar ajoelhado ali e não vai ser em vão. E vai valer a pena. Porque quem pede, Deus dá. E pode ser que demore. Porque tem uma palavra que eu acho que é 2 Pedro 3:9, que Deus fala que pode ser que demore. Só que Ele não esqueceu de você. Pode ser que a graça demore a chegar. Pode ser que o milagre que você tanto pede, a coisa que você tanto pede, demore a chegar. Mas não é porque Ele te esqueceu, não é porque Ele está negando a sua graça, não é porque Ele não quer que você receba. É só porque muitas vezes você tem que passar por isso para poder entender. Muitas vezes você vai ser luta para você conseguir o que você quer. Porque quem muito pede, Deus dá. Então, às vezes, Ele não está te dando, porque ainda você precisa passar por um processo que você não entendeu. E se você não passar por esse processo, você não vai valorizar a graça que Ele está te dando. Então é preciso entender, é preciso a gente entender que Deus não está negando a nossa graça. Deus não está, ai nossa, estou negando a graça para Ele porque eu não gosto muito. Não. Deus não tarda. Deus pode até tardar, mas Ele não falha. Porque, igual eu falei, às vezes é um processo que a gente precisa passar para conseguir entender a nossa graça. Ou para servir de instrumento de transformação na vida das pessoas. Porque é assim que Deus age. Deus age no escuro e a gente não vê, e a gente não entende. Porque muitas vezes a gente fica se perguntando, nossa, mas por que está acontecendo isso na minha vida? Nossa, o que está acontecendo? Eu não entendo porque eu sofro tanto. Eu não entendo porque minha vida é tão desgraçada. Eu não entendo porque que acontece tanta coisa ruim na minha vida. Mas às vezes não está na hora da gente entender. Às vezes não está na hora da gente ser esclarecido disso. Muitas vezes vai ser lá na frente. Muitas vezes é lá na frente que Deus vai tocar no seu coração e falar assim, lembra? Aquela vez quando você estava chorando no seu quarto, pedindo uma coisa e você não recebia? É porque era para ser agora. É porque eu queria te dar agora, para você conseguir entender, para você poder valorizar. Que é agora, que é no meu tempo, não é no nosso tempo, é no tempo dele. Porque as coisas não vão acontecer no nosso tempo, as coisas vão acontecer no tempo dele. Muitas vezes a gente quer engravidar, a gente quer ser promovido no trabalho, a gente quer fazer uma viagem super legal com a família, só que não está na hora, não é agora. Deus não quer que você receba isso agora, porque lá na frente, Ele vai ter um propósito muito maior para você. E a gente fica querendo as coisas na nossa vida agora, e o nosso agora é tão pouco, o nosso sonho é tão pouco perto do sonho de Deus na nossa vida. O nosso sonho é tão pequeno perto do que Ele tem pra gente. A gente sonha tão assim, um sonho tão miserável perto dos planos que Deus fez pra gente, antes da gente ser nascido. Então a gente tem que parar de buscar o porquê. A gente só tem que aceitar que as coisas são como são na nossa vida, porque Deus quis.